Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Dando sequência hoje a nossos estudos, vamos refletir sobre as questões 814 a 816 de O Livro dos Espíritos, questões que tratam sobre as provas da riqueza e da miséria, e são comentadas por Emmanuel em Religião dos Espíritos, capítulo 7, com o título Ao Redor do Dinheiro. Se você não assistiu nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar esse e outros estudos que vimos fazendo, tá? Muito bem. O subtítulo Provas da Riqueza e da Miséria compõe o capítulo 9 da Lei de Igualdade, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo, os espíritos iniciam afirmando a Kardec que perante Deus todos os homens são iguais. Todos estão submetidos às mesmas leis da natureza, e a nenhum homem Deus concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, a partir desta afirmativa, Kardec vai propor aos espíritos questões sobre o porquê das desigualdades existentes no mundo, entre os seres humanos e nas diferentes sociedades existentes. Ele vai abordar a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais e as desigualdades das riquezas, para só depois refletir sobre as provas da riqueza e da miséria, que é o nosso tema de hoje. A nosso ver, o melhor entendimento sobre as provas da riqueza e da miséria não pode prescindir da reflexão sobre os aspectos abordados nos subtítulos anteriores, porque são as respostas dos espíritos a essas questões que vão fundamentar a nossa reflexão e a nossa compreensão sobre o tema das provas da riqueza e da miséria. Importa a gente lembrar também que riqueza e pobreza, ou riqueza e miséria, como queiramos, são temas muito atuais, visto o fato de nós vivermos em um dos países mais desiguais do mundo, onde os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos do que os 10% mais ricos. Nesse sentido, então, a reflexão sobre as perguntas 806 e 807, anteriores a 814, onde o nosso tema começa, essa reflexão vai nos ajudar muito. E são tão importantes essas questões, 806 e 807, nós vamos ler mesmo as questões. Olha, na 806 diz assim, com lápis na mão: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Lembrando, lei da natureza, lei divina, lei de Deus. É lei da natureza, é lei de Deus a desigualdade das condições sociais? E a resposta dos espíritos é taxativa. Eles dizem não, é obra do homem e não de Deus. As desigualdades das condições sociais são obra do homem. E Kardec faz uma subpergunta A, onde ele diz assim: algum dia essa desigualdade desaparecerá?
E os espíritos respondem: eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, a desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Estará apenas, dizem os espíritos, a desigualdade do merecimento. E continuam: dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Na questão 807, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os mais fracos? E os espíritos respondem: merecem anátema, merecem condenação. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Muito bem, muito importante a nossa reflexão sobre essa primeira afirmativa. A desigualdade de condições sociais é obra do homem egoísta, do homem orgulhoso. E essa desigualdade é contrária à lei de Deus. Quando ela não é da lei da natureza, ela é contrária à lei de Deus. Importa também uma observação sobre a resposta dos espíritos, quando eles falam na questão do merecimento. É preciso muito cuidado na interpretação dessa ideia de merecimento, porque só quando a todos forem oferecidas condições e oportunidades iguais, a questão do merecimento poderá ser considerada, não é verdade? Apenas quando a justiça social existir. E é importante lembrar que lutar por condições de justiça social é um dever de todos os homens. E assim, nós não nos iludirmos, acreditando termos feito isso ou aquilo, ou vivermos dessa ou daquela maneira por merecimento. Nós estamos muito distantes ainda desse merecimento de que os espíritos falam aqui a Kardec. Muito bem. Isto posto, vamos agora à questão 814, deixa eu ler para vocês, 814. Por que Deus concedeu, se é assim, né? Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Não é? Se essas condições, essa desigualdade, ela é contrária à lei de Deus, olha a lógica de Kardec, quando ele diz, mas por que então Deus concede riqueza a uns e aos outros a miséria? E os espíritos respondem dizendo, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos entender essa resposta, começando por recordar que a prova é um instrumento de verificação de algo que se quer demonstrar. Então, a prova é um instrumento de verificação. E com a doutrina espírita, nós aprendemos que as provas são, então, importantes testes, instrumentos de verificação que nos impulsionam para o progresso, que verificam exatamente o nosso adiantamento, o nosso progresso espiritual.
Muitas vezes, essas provas são escolhidas pelo próprio espírito, desejoso de progredir ou mesmo de reparar enganos, erros, más escolhas, escolhas menos felizes do passado. Mas nem sempre é o que dizem os espíritos aqui para nós. A consciência da necessidade das provas é suficiente para que depois o espírito reencarnado supere as dificuldades e tentações na vida atual para se fazer vencedor. Mas ainda agora caminhamos mais um pouquinho, mas ainda fica uma dúvida para nós. Como nós vamos conciliar a colocação de Kardec quando ele diz, é Kardec quem diz na pergunta, Deus concede a uns riqueza e a outros miséria, com a afirmativa dos espíritos de que a desigualdade social é obra dos homens. Parece haver aí uma contradição. Mas vamos analisar, então, a expressão Deus concede. Como é que é isso de Deus concede para nós? Olha, o poder superior se manifesta através do cumprimento das leis divinas. Então, quando nós dizemos Deus concede, na verdade, nós estamos falando desse poder superior que se manifesta através das leis divinas. E o que que essas leis determinam? Que nós sejamos submetidos a provas que vão testar o nosso adiantamento espiritual, nos oferecendo preciosas oportunidades de aprendizado. Sabemos, reafirmando, que essas provas são mesmo muitas vezes pedidas pelo próprio espírito antes de reencarnar, como nós vimos na resposta dos espíritos. Desejosos, quando nós estamos de reparar os nossos enganos passados, na consciência, no mundo espiritual, de que fizemos mau uso de recursos que nos foram concedidos. E aí, através dos mecanismos da lei, porque Deus concede, é a atuação dos mecanismos da lei através de processos de atração, dessa grande ordem que existe em todas as coisas, pela força mesmo das coisas, expressão usada por Kardec, para nos falar dessa ordem da lei divina que percebemos em todas as coisas, não é? Nós reencarnamos sendo colocados nos cenários adequados, necessários, não apenas, muita atenção para isso, não apenas para a reparação das nossas faltas no âmbito pessoal, mas também essa essa colocação do nosso espírito nos cenários adequados favorece, oportuniza para nosso espírito oportunidades de nós trabalharmos para a modificação das condições de desigualdade existentes no mundo em que vivemos. Importante isso, não é? O cenário adequado. A lei de Deus, essa ordem das coisas é perfeita. Então a gente é atraído para aquele cenário de que nós precisamos para viver as condições de riqueza ou de pobreza necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Então a gente conclui com isso que não é à toa que nós reencarnamos em um dos países mais desiguais do mundo e nos conscientizamos
de que temos responsabilidade com essa situação de exclusão de oportunidades para tantos, porque há aqueles que já nascem em condições tão miseráveis, a quem são negadas na vida oportunidades de progresso, concedidas na estrutura de vida material, porque o espiritual é outra coisa, não é verdade? Muito bem. E isso vai ser reafirmado para nós quando nós vamos trazer para a nossa reflexão parágrafos do texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7, que nos fala da utilidade providencial da riqueza e das provas da riqueza e da miséria. Agora, lá no Evangelho, no capítulo 16. Olha, nós encontramos a seguinte afirmativa que eu vou ler aqui. Dizem assim os espíritos, Kardec, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele, o homem, torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. E aí, se você está com o lápis na mão, grifa agora. Compete ao homem fazê-la produzir o bem, se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. E nós diríamos, temos por missão trabalhar pela superação desse estado de desigualdades em que nós vivemos. Cabe ao homem destruí-lo, não é saneá-lo, desobstruí-lo, desculpem. Cabe ao homem desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. E mais adiante, a atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, a riqueza é considerada elemento de progresso quando ela é aproveitada, bem utilizada pelo homem moralmente evoluído, não é verdade? A riqueza considerada elemento de progresso. E aí, na 815, Kardec pergunta: qual dessas duas provas é então mais perigosa para o homem? A prova da riqueza ou da desgraça, da miséria, da pobreza? E os espíritos respondem tanto uma como outra. A miséria provoca lamentação
e nos pede resignação, numa outra interpretação, num outro texto, lamentação contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos, o perigo, não é? De, na miséria, a criatura se deter na lamentação, não é? A lamentação que muitas vezes é um sinal de revolta, de não aceitação do espírito, da prova por que passa. Mas a riqueza também é perigosíssima, porque leva o homem a todos os excessos. E na 816, Kardec diz: mas se o rico sofre más tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E os espíritos respondem: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Quanto mais tem, mais acha que precisa de mais e mais e mais coisas, não é verdade? E aí Kardec vai dizer para nós que Deus experimenta o pobre pela resignação. Era aqui. Lá em cima, na resposta, os espíritos dizem: a miséria provoca a lamentação. E aqui Kardec diz: Deus experimenta o pobre pela resignação. E o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muito bem. Vamos ao Religião dos Espíritos. O comentário de Emmanuel complementa o nosso estudo. E nós vamos tirar aqui 2 parágrafos que nós gostaríamos de comentar, recomendando você a leitura desse capítulo, não é? Onde Emmanuel complementa o nosso estudo, dizendo assim para nós: se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade, ao impulso da caridade. É o avivamento do amor na terra por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Muito bem, Emmanuel nos lembra aqui a importância de nós, ao redor do dinheiro, como é o título dessa página, movimentarmos os recursos materiais que temos ao impulso da caridade, né? Nos lembrando o que podemos fazer. Mas importa que nós não nos conformemos apenas em fazer caridade, doando muitas vezes daquilo que nos sobra e acreditando que com isso nós estamos angariando créditos espirituais por merecimento, tal do merecimento por nossa bondade, não é? É muito importante que a gente vá além, não é? E ele continua dizendo para nós: ninguém tema desse modo, olha, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo. Toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo.
cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de felicidade, porque só existe a verdadeira felicidade quando ela respira na construção da felicidade devida aos outros. Então, a gente lembra, para ir finalizando aqui a nossa reflexão, que quando Jesus define para nós caridade como benevolência, indulgência e perdão, como atitude de boa vontade para com todos, ele parece, na minha interpretação, estar nos dizendo que a caridade material é ainda uma necessidade consequente de vivermos em uma sociedade muito distante daquela que nós chamaríamos de sociedade ideal. Porque quando nós vivermos a verdadeira caridade, haverá mais igualdade no mundo e nós não precisaremos tantas vezes em sustentar o outro através da esmola, da doação, da caridade material, que no fundo, não dá dignidade ao homem. E nós vivendo em um mundo de mais solidariedade, de mais fraternidade, de mais respeito pelo próximo, de mais justiça social. O que é que nós vamos encontrar? E aí a gente vai com Kardec, na nota, a questão 793, quando ele lembra para nós que de dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez, menos orgulho, a verdadeira caridade. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade para todos, a verdadeira caridade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, esta é a verdadeira caridade, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e que sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Igualdade de oportunidades, em que a justiça se exerça com um mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Nota de Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 793. Até lá, nós estamos renascendo em mundos, em países onde a desigualdade social é tão grande, para que, percebendo a, a dor e o sofrimento consequentes dessa desigualdade, nós possamos, em qualquer das provas em que nos encontremos, a prova da riqueza ou a prova da pobreza, da miséria, trabalharmos
não apenas pelo nosso progresso espiritual, fazendo bom uso da riqueza em favor de todos, evitando a lamentação e enfrentando as dificuldades decorrentes da pobreza com resignação, mas desejosos, conscientes da necessidade de fazermos a nossa parte pelo bem comum, para que efetivamente, sem necessidade da caridade material, as leis dos homens consagrem o direito de todos no esforço de criar um mundo de mais igualdade, fraternidade e solidariedade para com todos. Muito bom. Muito bom o nosso estudo, a nossa reflexão. Muito obrigada a você que esteve conosco durante esses minutos, fazendo essa reflexão. Nós estamos desejando a você, no dia de hoje, um dia de muita paz. Que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, paz em sua família, paz em sua vida. E que, se Deus quiser, possamos nos encontrar daqui a uma semana para mais um estudo da doutrina espírita. Até lá.